Olá, boa tarde. Quarta-feira, 27 de julho. O NT Sul começa agora, ao vivo, com os principais destaques. Falamos sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Humilhações, afrontas e constrangimentos são algumas das situações enfrentadas por trabalhadores que são atormentados pelo assédio moral. E dívida de quase 4 milhões da Prefeitura de Cachoeira do Sul com o FAPES pode inviabilizar obras de pavimentação da quarta etapa do Programa de Aceleração do Crescimento na zona norte da cidade. O município de Cachoeira do Sul parcela esse débito para manter a sua regularidade perante a Previdência, não é? Ou se isso não for possível, não é? Nós, da Procuradoria Jurídica, nós iremos ingressar com uma medida judicial na Justiça Federal, sustentando que essa ausência do certificado de regularidade previdenciária, ele não pode impedir a continuidade de algumas obras na cidade. Consciência no trânsito. A Polícia Federal lançou uma campanha para alertar os motoristas sobre os perigos de ficar conectado no celular enquanto dirige. 5 segundos é o tempo médio que alguém leva para visualizar e responder uma mensagem. Agora imagina fazer isso enquanto se está no trânsito. As chances de um acidente aumentam 400%. E numa reportagem especial, o NT Sul destaca a palavra de bombeiros e policiais que a cada ano deixam a profissão. Quem são eles, o que pensam e por que motivo o sonho de pertencer à Brigada Militar deixou de ser tão atraente. Ainda a oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho. A Escola de Educação Profissional de Saúde do HCB está com inscrições abertas para cursos técnicos até a próxima sexta-feira. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Os nadadores da França que vão participar dos Jogos Olímpicos estão treinando no Clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Por onde passam, os atletas chamam a atenção. Os atletas já aproveitam a caminhada de 2 quadras entre o hotel e o clube no bairro Moinhos de Vento para iniciar o aquecimento. A equipe técnica e depois parte do grupo de nadadores chegou perto das 9 da manhã para o primeiro treino do dia no Grêmio Náutico União. A atividade é fechada para a imprensa, mas acontece nas 2 piscinas, de 25 metros e 50 metros do clube, em 2 turnos, ao lado de muitos dos associados. É uma motivação e uma inspiração para a gente. É legal ter esses atletas aqui na casa da gente. É muito legal. Os atletas franceses, considerados de elite na natação, chegaram ontem no final da manhã. Eles estão hospedados no Sheraton e treinam no Parque Aquático Newton Silveira Neto e outros espaços da sede Moinhos de Vento do Grêmio Náutico União. Um esquema de segurança acompanha a delegação. A estrutura do clube e a distância do Rio de Janeiro foram fatores importantes para a escolha da seleção francesa, que fica em Porto Alegre até o dia 1º de agosto. Agora, 12:06 pelo horário de Brasília, 12:06, e sócios da Miramon Laticínios aguardam a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul analisar o segundo projeto. Desta vez, o documento, que deverá ser votado em no máximo 24 dias, prevê a doação de 2 hectares e 800 metros para a construção da agroindústria. O prefeito Neyron Viegas assinou em dezembro de 2015 o termo de concessão permitindo aos sócios o uso da área para o investimento da beneficiadora de leite. Mas nada disso é suficiente. Segundo André Cláudio, o documento exigido pelo banco para o beneficiamento precisa garantir a propriedade da área. Não muda muito na questão de cedência da área, que igual terá a cláusula de reversão, né? Mas para a questão de financiamentos bancários com os agentes financeiros de fomento, isso traz bastante diferença. Segundo o secretário interino de Indústria e Comércio, Leonel Slomp, o novo projeto foi protocolado na Câmara de Vereadores cachoeirense no dia 5 de julho. Isso é um fato que no município de Cachoeira do Sul ainda não foi aplicado, não há outro exemplo nesse sentido, não é de doação direta. Nós sempre tratamos os incentivos para as indústrias através de concessão de uso, depois de transcorrido um prazo, que no caso seria 10 anos, seria feita a doação em definitivo para a empresa que quer se instalar em Cachoeira.
Mas tendo em vista essa exigência do BRDE em razão do financiamento necessário, né, nós vamos ter que passar novamente toda a matéria pelo PRODIC e depois do PRODIC, sim, pela Câmara de Vereadores, que terá que autorizar o prefeito a assinar uma escritura pública de doação para a empresa e ainda que a empresa dê em garantia hipotecária em primeiro grau ao BRDE para a garantia do financiamento que será concedido pelo banco, né? Como etapa de análise no Conselho do Programa de Desenvolvimento Industrial de Cachoeira do Sul foi vencida, restam 24 dias para o projeto ser votado pelos vereadores. Esse imóvel ficará em garantia do banco em primeiro grau e em segundo grau do município daí. Então são questões novas que a gente está enfrentando, né? Mas vamos fazer esse encaminhamento porque nós acreditamos nesse investimento dará retorno financeiro ao município de Cachoeira do Sul e também investimento, retorno de emprego e renda aqui. Frente a isso, o trabalho avança. A cabanha Miramon segue ordenhando 120 vacas por dia. E todo o leite é vendido para uma agroindústria no município de Santa Rosa. Esse aqui é um sistema que as vacas já entram sendo identificadas e são colocadas em cada posto delas. Essa ordenha aqui, ela identifica vários parâmetros das vacas, desde a quantidade de leite, condutividade do leite, presença de sangue no leite e muitas outras coisas, o tempo que elas ficaram sendo ordenhadas. E todos esses dados são colocados no sistema que nos dá relatórios. A partir dos relatórios, a gente tomar as decisões do que fazer com elas. Talvez se tem que tirar uma vaca do tamo, mudar ela de lote, como aqui são os lotes, são feitos pela quantidade de leite. Então, dá todos esses dados para a gente tomar decisões. Além de ser um sonho da família, né, também tem um cunho social, que é desenvolver e fomentar a cadeia produtiva do leite aqui na região. Então, a opção de sair da fazenda e fazer fora da fazenda é ter um volume um pouco maior e poder desenvolver essa cadeia produtiva. Nesta semana em Porto Alegre, o marco regulatório das organizações da sociedade civil foi debatido entre servidores e entidades. O terceiro setor é o espaço ocupado especialmente por entidades privadas sem fins lucrativos que realizam funções que complementam as atividades do poder público. O novo marco regulatório das organizações da sociedade civil foi tema de palestra promovida pela Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Em vigor desde janeiro, a nova legislação federal estabeleceu regras específicas para as parcerias firmadas entre poder público e entidades do terceiro setor. E essas entidades do terceiro setor, porque são de natureza privada, não tinham uma fiscalização tão organizada, diríamos assim. E esse marco regulatório veio justamente a regularizar isso, a disciplinar, primeiro, de que forma se dá a relação entre o Estado e essas entidades, como que elas receberão esses recursos, qual é o termo de parceria ou de fomento ou acordo de colaboração que será firmado, explicitando qual é o plano de trabalho, os recursos serão repassados e essas entidades precisam prestar contas para os órgãos repassadores. Somente no Rio Grande do Sul, existem 71 mil entidades que recebem recursos para a implantação de políticas públicas. No país, esse número chega a 323 mil. Esta palestra de hoje, ela vem com o intuito de esclarecer, de tirar todas as dúvidas para mostrar essa nova lei, esse novo marco regulatório e para que todas as secretarias, para que as entidades possam se relacionar, possam criar os seus modelos, né, de parcerias que com certeza vai vir para beneficiar ainda mais a população com a transparência e com o controle dos resultados. O volume das exportações gaúchas bateu recorde no primeiro semestre deste ano. Mas em valores, o resultado não foi bom. O estado está vendendo mais por menos. O faturamento caiu quase 350 milhões de dólares na comparação com o mesmo período de 2015. O resultado reflete a retração nos preços dos principais produtos comercializados pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul exportou em volume 10% mais neste primeiro semestre, com fatores positivos, como a retomada em relação ao mesmo período do ano passado da venda de carnes e bovinos vivos para o mercado internacional, e também o crescimento em volumes na comercialização de celulose, 810%, calçados, 41%, polímeros plásticos, 35% e automóveis, 18%. Mas a balança pesou na arrecadação.
ano. A receita de 7 bilhões e 700 milhões de dólares representa o menor valor nas exportações desde 2010. O motivo foi a retração de 13,2% nos preços médios dos produtos exportados. Pode entender do porquê dessa queda dos preços, em um primeiro momento, é a queda dos preços das commodities, né? Quando a gente faz a comparação do primeiro semestre de 2016 com o primeiro semestre de 2015, o preço da soja, que é o principal produto exportador aqui do Rio Grande do Sul, ele vem caindo, né? Então, essa base ajuda que o preço da soja em grão caia. Por outro lado, também, quando a gente vai olhar para os produtos manufaturados, essa queda também é justificada em alguma medida pela depreciação do câmbio, né, do real frente ao dólar. Os valores das vendas de trigo em grãos caíram 164 milhões de dólares e de farelo de soja 111 milhões de dólares. Nos manufaturados, a maior queda foi nas exportações de máquinas agrícolas, com menos 41 milhões de dólares. A perspectiva, no entanto, é otimista, porque nos últimos 2 meses a arrecadação média em dólares foi positiva e os exportadores estão contabilizando em reais. O volume é muito provável que continue crescendo cada vez mais. A questão é ver como é que os preços vão afetar o valor, né? Se o volume vai começar a afetar mais ou menos do que o preço, né? O volume crescendo, o preço caindo, a gente depende muito do valor em dólares do que vai acontecer com essas duas variáveis. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações gaúchas. 12h14, vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver: dirigir e mexer no celular ao mesmo tempo aumentam os riscos de acidente em 400%. Uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que 78% dos adolescentes e jovens já leram mensagens de texto ao volante e 71% responderam aos textos. Por isso, a PRF está lançando uma campanha de orientação para os riscos do uso do celular no trânsito. A mensagem é clara: se dirigir, fique longe do celular. E ainda hoje uma reportagem especial. A cada ano, mais policiais e bombeiros gaúchos completam um tempo mínimo de serviço e pedem para sair, ainda jovens com experiência e no auge da carreira. O que está empurrando esses profissionais para fora de um sistema cada vez mais carente? O ser humano é motivado por objetivos, por ideais. A minha vontade era permanecer na brigada e ir mais avante. Tu pensa assim, não, se eu ficar, o que tem para mim ainda nessa empresa? Nada. Não tem mais nada. Tá? E se eu ir embora, o que eu perco? Nada. Aí tu chega num momento que tu pensa assim, bom, mas deve ter alguma coisa lá fora. Estamos de volta ao vivo, agora 12h19. A Prefeitura de Cachoeira do Sul corre contra o tempo na busca de uma solução para impedir que os repasses do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, sejam bloqueados pelo governo federal. Isso porque a dívida de R$ 3.800.000 do município com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores poderá colocar Cachoeira do Sul no cadastro dos municípios inadimplentes com a União. Eu vou conversar a partir de agora com o procurador jurídico do município, Leonel Slomp, que vai nos dizer inicialmente, Leonel, de que maneira essa situação de inadimplência com o FAPES, com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, de que forma isso influencia na situação de regularidade do município? A nossa situação do FAPES, aqui da Previdência dos Servidores, ela decorre desde a fundação do problema, desde 1994, onde lá no passado a alíquota de contribuição dos servidores era de 4% ao mês. Em razão disso, com o passar dos anos, essa alíquota vem aumentando. A partir do governo do deputado Marlon Santos, ali houve um reajuste, depois com o governo Guinatti, agora com o prefeito Neyron, né, as alíquotas de contribuição do FAPES foram reguladas. Não é? Então, a partir de agora, o município de Cachoeira do Sul, nós temos uma contribuição de 11%, referente à contribuição dos servidores, e o município teria que contribuir também com 11%. No entanto, em razão daquela alíquota inicial lá de 94 ser somente de 4%, nós temos uma alíquota suplementar em que chega uma contribuição de 32
alguma coisa de contribuição mensal do FAPES. E isso decorre numa contribuição de R$ 1 milhão mês de recursos livres para os cofres do FAPES. E isso o município de Cachoeira do Sul não está conseguindo suportar com o pagamento em dia. Por que não está conseguindo suportar o pagamento? Em razão da diminuição dos repasses de verbas federais, do FDNE, e retorno de ICMS do município, e também em razão da diminuição das receitas próprias. Isso em razão de todo o cenário nacional, que a gente tem conhecimento, né, do desaquecimento da economia. Então, nós não estamos conseguindo efetuar esse pagamento, estamos em atraso, um atraso em torno de R$ 3.800.000, né, que nós temos que encontrar uma solução até o final do mês de agosto, agora, para parcelar esse valor, né, ou através de uma medida judicial conseguirmos manter o andamento dos nossos serviços, das nossas obras que estão sendo executadas pelo prefeito Neron, né, com verbas oriundas do PAC. No entanto, nós vamos sustentar perante o judiciário que na questão do PAC, que se trata de uma obra social, porque nós vamos calçar, pavimentar vias que não têm pavimentação hoje. E a pavimentação, nós temos decisões judiciais do Tribunal Regional Federal que sustentam que isso são obras sociais. E eu entendo também dessa mesma maneira que são obras sociais, tendo em vista que essa população vai ter uma qualidade de vida melhor, não é? Sem o barro, sem o pó, sem o esgoto correndo ao céu aberto, com o calçamento. Então, em razão disso, nós vamos sustentar perante o judiciário, se for necessário, de que as obras do PAC, não é? Esses 10 milhões que hoje nós estamos aplicando numa etapa aí em torno de 4 milhões, né, não tem a sua interrupção, né, em razão da perda eventual da nossa regularidade previdenciária. Esta ação judicial, ela visa especificamente salvaguardar esses investimentos do PAC? Sim, ela visa exclusivamente manter os investimentos do PAC. A questão do certificado perante o Ministério da Previdência, que nós estamos, juntamente com a Secretaria da Fazenda, estudando uma maneira de parcelarmos esse débito, ou a Secretária da Fazenda encontrar outra maneira de efetuar o pagamento dos valores que não foram recolhidos até o momento. Esses valores se referem ao valor patronal, né? A parte que os servidores é descontado deles, essa é contribuído, é repassado imediatamente aos cofres, né, públicos e ao FAPES. Segundo o secretário do Planejamento, Rodolfo Luxinger, a quarta etapa de pavimentação do PAC será a maior de todas, com previsão orçamentária em torno de R$ 6.500.000. As ruas contempladas ainda estão sendo definidas, mas o certo é que serão as ruas da Zona Norte de Cachoeira do Sul. Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho. Você está desempregado? Tem sido difícil conseguir uma boa oportunidade em meio à recessão econômica do nosso país. Mas o que mais as empresas procuram são profissionais qualificados. Elas só têm investido em profissionais que valham a pena contratar. O jeito é se qualificar para se destacar em meio a tanta gente procurando emprego. A Escola de Educação Profissional de Saúde do HCB, em Cachoeira do Sul, está com inscrições abertas para os cursos técnicos até o dia 29 deste mês, sexta-feira agora. Esse pode ser o pontinho que faltava no seu currículo. Nesta sexta-feira, a Escola de Educação Profissional de Saúde do Hospital de Caridade e Beneficência vai formar 180 técnicos de 5 turmas de enfermagem e uma de radiologia. Para esta coordenadora, mesmo com tantos profissionais no mercado, os hospitais continuam com vagas disponíveis. As pessoas que se formam aqui na Escola HCB podem estar seguras de que, não conseguindo aqui alguma colocação, né, conseguem na região, né, os próprios hospitais da região ali de Santa Cruz, seguidamente vêm fazer seleção aqui também com os nossos formandos, né? Então, é uma área muito promissora sempre. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 deste mês na própria escola, na Rua Saldanha Marinho, número 35, no centro de Cachoeira do Sul. O candidato deve ter em mãos a carteira de identidade e o CPF, além de pagar a taxa obrigatória de R$ 40. O professor Matheus fala de como funciona o técnico em radiologia. O aluno precisa ter o curso, o segundo grau completo, 18 anos de idade, a idade mínima para frequentar o curso de radiologia, e funciona dessa forma.
né? 2 anos integralmente dentro da própria instituição, não precisa buscar estágio fora, enfim, esse é o nosso diferencial. Os nossos alunos fazem os 2 primeiros semestres integralmente dentro da instituição, dentro da escola, né, com aulas práticas, aulas teóricas, aliás, e só atravessar a rua para frequentar as aulas práticas e, por fim, o estágio supervisionado dentro da própria instituição mantenedora da escola. A Josiane é psicóloga e professora do técnico em enfermagem, radiologia e segurança do trabalho. Nós temos a psicologia escolar, horários em que a psicologia está disponível para trabalhar as questões de aprendizagem, e também temos grupos de apoio para os alunos que estão em prática, que nesses grupos nós trabalhamos a questão da humanização, do trabalho em equipe, das emoções que eles estão sentindo por estarem vivenciando toda a prática, né, com o sofrimento, com as doenças, estão amadurecendo nesse processo de perfil profissional. Então a gente vai trabalhando toda a questão do atendimento ao paciente, o perfil profissional. Todo esse apoio quem dá é a psicologia da escola. E é um grande desafio para o profissional hoje, porque ele acaba se envolvendo com a doença do paciente com que ele está tratando. Sim, com certeza o profissional, se a gente for avaliar, por exemplo, demissões num local, né? Dificilmente as pessoas são demitidas somente por um problema técnico, porque um problema técnico, tu vai treinando as habilidades, as competências e vai conseguindo resolver, né? Agora, os problemas comportamentais, aí são sempre aqueles que acabam levando a uma demissão, a dificuldade de trabalhar em equipe, ou a dificuldade de compreender as suas emoções, manter o equilíbrio das suas emoções, né? O perfil que a gente espera na escola HCB. Então, o papel do psicólogo lá é trabalhar todas essas questões. Segundo a coordenadora dos cursos, Maiara Carvalho, as mensalidades variam de R$ 330 até R$ 442, parcelado em 36 vezes. O curso técnico em enfermagem, ele possui uma característica assim, de já haver prática desde o primeiro semestre para aqueles que optam pelo pós-ensino médio. Né? Então, já desde o primeiro semestre já tem aulas teóricas e as práticas também. Né? E para isso, assim, no total de 2.000 horas do curso, 1.000 horas são de prática e 1.000 horas são de aulas teóricas. O curso é promissor, a profissão tem uma perspectiva muito boa de mercado de trabalho, inclusive algumas situações agora que envolvem salvaguarda de aeroportos, que ainda não está bem definido na legislação, mas a perspectiva é muito positiva, de que tão somente os técnicos em radiologia, formados inclusive pela nossa escola, possam atuar nessas áreas que envolvem salvaguarda de aeroportos, enfim, radiologia industrial. Não é tão somente o raio-x, né, da mão, da cabeça, do pé, enfim, mas tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, mamografia. Então, nós temos um leque de opções para os nossos formandos, né, muito grande, não tão somente no município e região, mas também nos outros estados. A causa de acidentes fatais muitas vezes é a desatenção. Um problema que num mundo cada vez mais conectado pode se agravar quando a interação com a tecnologia acontece no momento errado. Para alertar sobre os riscos do uso do celular ao volante, a Polícia Rodoviária Federal lançou a campanha Desconecta, Trânsito On, Celular Off. Pode o celular? Não pode, mas muita gente faz. Dirigir e usar o celular tem se tornado uma das infrações de trânsito mais comuns. Só este ano foram mais de 10.800 multas deste tipo nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. O número de acidentes causados por esta falta de atenção é o dobro dos que têm como causa a velocidade acima do limite. Colisões traseiras são as mais comuns. As colisões traseiras, que na maior parte das vezes são leves, também podem ser bem violentas. No caso aqui da 116, com as obras que estão sendo feitas, né, é frequente o trânsito estar parado e algum veículo transitando a 80, 90 ou mais km por hora não enxergar e causar uma colisão nessa velocidade. E aí elas são graves. 5 segundos é o tempo médio que alguém leva para visualizar e responder uma mensagem. Agora imagina fazer isso enquanto se está no trânsito. As chances de um acidente aumentam 400%. Uma pesquisa da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, mostrou que 78% dos adolescentes e jovens já leram mensagens de texto ao volante e 71% responderam aos textos.
Por isso, a PRF está lançando uma campanha de orientação para os riscos do uso do celular no trânsito. A mensagem é clara: se dirigir, fique longe do celular. Então, realmente, talvez a única maneira segura de transitar com o celular dentro de um veículo seja com ele escondido no porta-malas. Quem não quer ser tão radical pode apostar em alternativas que também são seguras. Já usou o celular enquanto dirige? Não. Nunca? Não. Por isso que eu carrego o ajudante junto. Eu pego e desligo o telefone e deixo no bolso. E quando eu estou no trânsito, eu não pego o celular. São várias vidas que estão em jogo, né? E é segurança para mim também. Eu quero longevidade, eu quero conhecer meus netos. Outro bom motivo para não dirigir e usar o celular pode ser o bolso. A multa é de R$ 85 e rende 4 pontos na carteira de motorista. 12h32, vamos para um rápido intervalo. A seguir, uma reportagem especial. Policiais e bombeiros falam sobre a profissão, sobre segurança pública e por que a cada ano mais servidores abandonam a profissão. Eu sempre tive vontade de ser policial. De início eu queria ser das Forças Armadas, né? Que era da Aeronáutica ou do Exército. Aí depois eu acabei fazendo para a Brigada. Eu me sentia bem dentro da farda. Fiz o que gostei de fazer, e se tivesse que fazer, faria tudo novamente. E comigo aqui no estúdio, a advogada Larissa Almeida esclarece dúvidas sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. Humilhações, afrontas e constrangimentos são algumas das situações enfrentadas por trabalhadores que são mortificados pelo abuso de poder de chefes. Já depois do intervalo. Neste ano de 2016, em torno de 3.000 policiais militares completam 30 anos de trabalho e poderão ir para a reserva. Se essa projeção se confirmar, o déficit de servidores na segurança pública chegaria a cerca de 20.000 profissionais. Em Cachoeira do Sul e região, as baixas na Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros também são sentidas. Mas, afinal de contas, o que motiva esses profissionais a escolherem essa carreira e por que eles, ainda jovens, estão praticamente debandando assim que atingem o tempo mínimo exigido para a aposentadoria? Veja na reportagem especial de Helena Caetano. Sou o Sargento Jairo, da Brigada Militar. Eu tenho 48 anos. Bom, eu sou o primeiro tenente da Reserva Remunerada, José Augusto Bom. Fui para a Reserva Remunerada agora em 28 de abril. Eu sou Sandra Mara, né? Sargento Mara. Tenho 43 anos. Eu sou o Daniel Pereira Rodrigues, tenho 55 anos, sou aposentado da Brigada, sou tenente da Reserva. Eu servi durante 32 anos. Depois que eu saí do Exército, eu pensava em seguir uma carreira militar no Estado. Daí, o primeiro concurso que abriu foi o para soldado bombeiro, né? Mesmo que eu não tivesse esse sonho antes, essa expectativa, né? Esse anseio de ser bombeiro, mas no momento em que eu fiz esse concurso e me tornei bombeiro, eu adquiri amor por essa profissão. Porque eu estava trabalhando à época, né? Na década de 80, e na passada, passando pelo CRESA, que era onde se recrutava as pessoas para a brigada, né? Passando, encontrei um grande amigo meu, e ele me convidou, vamos ver como é que funciona. E eu, na curiosidade de ver como funcionava, acabei ficando 32 anos na brigada. Eu sempre tive vontade de ser policial. De início eu queria ser das Forças Armadas, né? Que era da Aeronáutica ou do Exército. Aí depois eu acabei fazendo para a Brigada. Em 1988 eu servi o Exército. Eu queria um futuro melhor para mim, uma estabilidade, um serviço com estabilidade. Não sei se era Brigada, se era Exército ou qualquer outro, né? Mas sempre pensando, será que era isso mesmo que eu queria? Será que é a Brigada? Mas eu gostei muito da Brigada, sempre gostei. A profissão de bombeiro é uma profissão que realiza os homens e mulheres que trabalham.
que exercem essa profissão. A gente convive com uma guarnição, às vezes anos a fio, a mesma guarnição. Aquilo é quase como uma família, né? Sempre quando tu pega a ocorrência com criança, né? Com criança comove muito a gente. Assim. Fui soldado, fui cabo, fui sargento na brigada, fiz os cursos todos na brigada, né? Tive outros cursos, tive a possibilidade de trabalhar com crianças como o ProERD. Fui auxiliar de disciplina numa turma de 52 soldados, onde todos hoje já estão na reserva, para ver como o tempo passa também, né? Eu digo que quando a gente entra na brigada, dá uma volta de 360 graus na vida da gente. Porque muitos conceitos que a gente tem, né, mudam. E a tua vida fica bem diferente. Não é uma vida assim, teu cotidiano é diferente, né? Tu tem que pensar diferente. Eu entendo a brigada assim, que o fator, né, principal é ajudar as pessoas, ajudar o próximo, ajudar a combater o crime, a orientar as pessoas. É o que mais marca para mim. Eu sempre procurei ajudar as pessoas, não pegar uma farda e sim ser o herói, mas não um herói que sabe todas as coisas, que sabe de tudo, que usa, que abusa da autoridade, mas um herói que para ajudar as pessoas. O serviço de segurança pública, ele é um serviço muito respeitado pela sociedade, mas também bastante cobrado. Então tu fica trabalhando nessa situação de que tu tem o prestígio, mas que tu também tem a cobrança, né? Mas que tu também depende de uma outra esfera que vai te fornecer condições. Eu me sentia bem dentro da farda. Fiz o que gostei de fazer, e se tivesse que fazer, faria tudo novamente. Eu me considerava especial, não superior, especial por ter essa condição, né, de poder resolver problemas, situações adversas às pessoas que se viam, às vezes, sem saída, ou muita gente a gente ajudou, muitas pessoas a gente teve que prender, enfim, é uma série de situações que o cidadão comum não tem ideia do que passa na vida de um policial militar. O ser humano é motivado por objetivos, por ideais. A minha vontade era permanecer na brigada e ir mais avante. Então eu vou ter que procurar outros objetivos, o que eu tinha que fazer pela brigada em 27 anos, acho que eu já fiz. E eu tenho outros sonhos, outros objetivos. Então nós temos 2 planos de carreira dentro da brigada e aquele servidor que ele entra soldado, quando ele chega a tenente, se ele não tem essa possibilidade de fazer esse concurso, e ingressar nesse segundo plano de carreira que existe dentro da brigada, ele praticamente é empurrado para fora, porque ele fica sem horizontes. Tu pensa assim, não, se eu ficar, o que tem para mim ainda nessa empresa? Nada. Não tem mais nada. Tá? E se eu ir embora, o que eu perco? Nada. Aí tu chega num momento que tu pensa assim, bom, mas deve ter alguma coisa lá fora. Hoje, eu, por tempo de serviço, sou 3º sargento. Então, para mim, é o estágio que eu queria na brigada, é esse. Né? E acho que meu tempo já passou. Aquilo que eu tinha para fazer, para ajudar as pessoas como policial, eu já fiz. Então, meu tempo é outro agora. Eu cheguei onde eu tinha que chegar e no meu tempo também tinha que chegar. Claro que quando deu o tempo, realmente, quando fechou o tempo, eu não estava preparado psicologicamente para sair, para parar. Porque essa farda, tu não tira assim da noite para o dia. Não tira. Corre na veia, segue o brigadiano com certeza. No momento que o policial adquire uma experiência de trabalhar na rua, de como lidar com as pessoas, de como saber lidar com cada cidadão, quando o policial chega nesse patamar de experiência, né, do que tu diz, muitos saem, né, por vários motivos, e esse pessoal novo até chegar, isso é preocupante. E mais preocupante ainda quando não tem esse policial novo, está só saindo gente e né, infelizmente não está entrando um quadro novo de efetivo. Como aposentado, a gente vai observar muito mais e vai ver muito mais coisas, né? E nos preocupa sim, porque cada vez mais o pessoal está indo embora, né? E não está sendo, não estão repondo esse efetivo que está faltando. E nós precisamos, né, de segurança. Como agora tem demorado muito para sair concurso, todo mundo está bastante desmotivado, né? De repente até eles poderiam ficar mais tempo,
mas até pela falta de motivação de... Não tem perspectiva de tu melhorar. No ano de 1989, foi o ano que mais brigadianos e bombeiros ingressaram no estado do Rio Grande do Sul. Esses servidores, agora, nesse ano de 2014, 2015, 2016, estão fechando o tempo, todos. E essas pessoas agora, esses servidores estão indo embora. E isso é preocupante para a sociedade, isso é preocupante para o sistema como um todo. Essa situação realmente ela é preocupante porque está havendo uma inversão de valores, né? Inversão de valores. E essa inversão de valores traz a insegurança. E a insegurança ela desequilibra o geral, ela desequilibra todo mundo. Porque são pessoas que não trabalham tranquilo, pessoas que não estudam tranquilo, pessoas que não moram tranquilo, pessoas que não passeiam tranquilo. Eu trabalho com meu filho ali, o Lázaro. A gente tem a gente faz representação comercial com imãs, com calendários, com cartões, com banner. Nessa área que eu vou investir, vou trabalhar e também quero viajar bastante. Eu minha esposa, quero continuar fazendo voluntário do programa do ProERD, que eu gosto da brigada, eu gosto de estar na sala de aula, também passar para os jovens, crianças, né, futuros adultos, que tem que respeitar, principalmente. Profissionalmente, eu acho que a minha vida agora é cuidar dos meus netos, cuidar dos filhos, aproveitar um pouco, porque a vida é muito atribulada, então a gente tem que dar uma parada, né, para a gente buscar um lazer, porque tu vive muito em prol dos outros, né, dos outros, tu cuida muito dos outros. Agora é o momento de cuidar da gente mesmo. Eu quero dedicar um dia, eu vou procurar uma entidade filantrópica, ou seja, um lugar, um dia da semana eu quero me dedicar, né, a esse tipo de trabalho, e eu pretendo montar um pet shop para mim, porque eu gosto muito de animais, né. Quero me formar em Direito e buscar uma carreira no ramo jurídico, aí, seja como professor, seja como advogado. Com certeza eu permaneceria por essa minha vontade, assim, sempre de crescer. Se tivesse possibilidade de crescimento, eu permaneceria. Não só eu, mas muitos colegas meus aí com plena capacidade, colegas assim de muita experiência, de muito conhecimento, né, que foram embora junto comigo, estão indo embora. Para mim a promoção vale, mas o dinheiro não é tudo. A gente vê o pessoal na rua aí que vai se aposentar com 65 anos. Só a gente que tem essa oportunidade de se aposentar novo, como eu estou, 48 anos, 49, de aproveitar a vida agora, né, já que Deus deu essa possibilidade. Aqueles que já têm uma experiência, então eles vão poder ajudar esses novos que vão entrar para o quadro ficar completo. Incentivar, quem quer ficar, vai ficar. E melhorar, né, a condição desses policiais para que eles continuem prestando um bom trabalho. Falta de efetivo, a abrangência do espaço que o policial militar vai percorrer, o que ele tem que cuidar já é maior. Isso aí tudo sobrecarrega o profissional. Isso a população tem que saber disso aí, tem que ver isso aí com outros olhos ou com bons olhos e ajudar, porque ninguém tem bola de cristal, né, para resolver todos os problemas. Não só perdemos em capacidade, né, mas também perdemos em experiência, em conhecimento. Quando tu empurra essas pessoas para fora, até tu formar uma cultura nova dentro dessa instituição aí, né? Quanto tu perdeu nesse caminho? Muitas dessas perdas são irreparáveis, né? Após as chuvas de terça-feira, Cachoeira do Sul registra tempo frio nesta quarta. As temperaturas hoje ficam entre 8 e 15 graus. Quinta-feira ensolarada, com poucos períodos nublados. Faz frio. As temperaturas ficam entre 5 e 18 graus. Sexta-feira segue a tendência da quinta, com sol e poucas nuvens. Mínima de 5 graus e máxima de 20. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul ainda registra tempo nublado em algumas regiões. A circulação de umidade na costa do Uruguai traz nuvens para o sul gaúcho, onde não se descarta pancadas de chuva. O frio predomina em todo o estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14. Em Passo Fundo, no norte do estado, 13 graus. E em Santa Maria, na região central, 14.
Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. O Seu Direito de hoje trata do assédio moral no ambiente de trabalho. Expor um empregado a situações humilhantes, como xingamentos na frente de outros colegas, exigir metas inatingíveis, agir com rigor excessivo e praticar outras condutas que evidenciam violência psicológica contra o empregado pode configurar assédio moral. Larissa, boa tarde. Boa tarde, Darcy. O assédio moral pode vir a gerar um dano de ordem moral? Sim, ele pode vir a gerar um dano de ordem moral no momento em que o assédio moral nada mais é do que uma violência psicológica contra o empregado no ambiente de trabalho. Claro que essa violência psicológica ela tem que se dar de forma repetitiva e prolongada. Um único ato do empregador, por exemplo, contra o empregado, chamar a atenção dele na frente dos demais uma vez, não vai ser dado como um assédio moral, tendo em vista que, pelo poder diretivo do empregador, de poder chamar a atenção, às vezes o que configura mesmo são ações repetitivas e prolongadas no tempo, das quais vão ter que ser analisadas caso a caso para ver se realmente vai configurar esse dano de ordem extrapatrimonial, que é o dano moral. Quais são as condutas mais típicas do agressor, no caso do empregador em relação ao empregado? Naquele momento em que aquele empregado ele é cobrado metas impossíveis, ele é fragilizado frente aos outros colegas, é hostilizado, é humilhado, é chamado a atenção por coisas que, na verdade, ele não chegou a fazer. Isso tudo vai gerando uma baixa autoestima naquele empregado e ele vai perdendo também a sua vontade de trabalhar, né? A vontade de continuar cumprindo as metas que tem que cumprir. Normalmente seriam essas as mais corriqueiras. E o empregador pode utilizar disso também para pressionar esse empregado a pedir as contas? Pode, muitas vezes sim. E do contrário também é verdade. Como o próprio empregado pode se utilizar dessa ferramenta para fazer com que o empregador venha demiti-lo. E também pode acontecer o assédio moral entre os próprios funcionários de uma empresa, entre colegas de trabalho. E que medidas, Larissa, o empregador ele pode tomar para evitar esse tipo de situação? Ele pode começar com um regulamento interno da empresa, fazendo um regulamento interno onde proíba qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de hostilização entre os funcionários. E se mesmo com esse regulamento interno de conhecimento de todos não funcionar, ele tem que identificar o agressor, identificar e saber quais são as causas. O que está levando aquela pessoa a hostilizar, a humilhar determinado funcionário. E mesmo assim, mesmo ele tentando reeducar esse agressor e não conseguindo reeducar, esse agressor pode até vir a ser demitido. Que tipo de prova pode configurar o assédio moral? É bem vasto essas provas. Quanto mais se conseguir comprovar esse tipo de humilhação, de hostilização contra determinada pessoa, mais os tribunais têm entendido que há realmente o assédio moral entre trabalhadores ou entre empregados e empregadores, né? Claro que essas provas elas têm que ser concretas. Por exemplo, um e-mail do superior hierárquico fazendo uma cobrança de metas impossíveis, as próprias testemunhas, né, que verificam o caso ali em loco, conseguem enxergar o que está acontecendo, isso tudo é tido como meio de prova. Mas dificilmente um colega vai ser testemunha de outro contra o patrão, né? A não ser que ele seja mandado embora junto. É complicado, é uma forma bem complicada, mas muitas vezes se consegue sim, até pelo próprio ambiente ali de trabalho, o juiz chamar, né? Porque às vezes o advogado convoca um colega e tenta fazer com que ele fale. A instalação de câmeras filmadoras, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela é permitida? Sim, é permitido, principalmente porque essa instalação de câmeras, ela visa proteger o patrimônio da empresa, né? Tanto o patrimônio quanto as próprias pessoas que ali circulam. Então, o que se orienta é que essas câmeras, elas não sejam instaladas em ambientes que possam vir a infringir alguma direito de personalidade do empregado, como
vestuários, banheiros, mas fora isso, e também tentar não colocar uma câmera voltada direto para uma determinada pessoa, como se fosse uma perseguição àquela determinada pessoa, para não configurar essa perseguição. E sim em locais de ampla circulação. Elas servem também para evitar furtos, roubos, identificar, né, quem são essas pessoas que furtaram ou que roubaram. Então, a câmera, ela é permitida sim. E também tem a questão da revista de empregados. Isso é permitido? A revista empregados, ela é permitida desde que não haja contato físico, né? E, assim, a pertences, a bolsas, a objetos, ela é permitida desde que pessoas do mesmo sexo também. E, normalmente, se orienta que essa revista não seja feita assim, ó, a uma pessoa em específico, seja feita por sorteio, se pegue todos os funcionários da empresa ao final do expediente, se reviste todos ao mesmo tempo. Se o empregador tiver uma suspeita contra uma determinada pessoa, para que não venha a humilhar ela em público, né, utilizar ela em público, sim, que se chame essa pessoa em separado, numa salinha separada e faça a revista dela sem o conhecimento dos demais colegas de trabalho, porque é uma suspeita, sim, né? Então, ela pode ser infundada, essa suspeita. Então, para não tornar aquilo ali um ambiente ruim perante os outros colegas, de desconfiança, se faz isso. Ou então, revista todos. Melhor revistar todos juntos ou chamar essa pessoa em separado sem conhecimento dos demais. E o empregador, ele pode monitorar, por exemplo, e-mails desse funcionário? Pode, ele pode monitorar os e-mails, porque se entende que tanto o e-mail quanto o computador utilizado pertencem ao empregador. Então, se orienta também que esse empregador, no momento da contratação, informe ao funcionário de que aquele e-mail corporativo ele serve para fins de trabalho e não deve ser utilizado para fins pessoais. Então, se o empregado vir a se utilizar para fins pessoais, ele pode vir a ser penalizado por determinada coisa. Então, ele tendo esse conhecimento, ele não pode se utilizar dessa ferramenta de trabalho que é o e-mail corporativo para fins pessoais, sob pena de ser penalizado, né? E o exemplo de que um empregado ele possa utilizar a máquina, né, o computador para fins pessoais é em redes sociais. O empregado, se ele deixar o computador da firma, por exemplo, com o Facebook aberto, o chefe ele pode mexer nesse Facebook? É bem complicado. Ou em qualquer outra rede social? Porque assim, ó, se ele já no momento da contratação foi informado de que ele não poderia se utilizar daquele aparelho de computador ali para fins pessoais, quer dizer que não poderia estar esse Facebook aberto em horário de trabalho. Mas isso também não dá o direito ao empregador a entrar na vida íntima e pessoal daquele empregado. Então, se orienta que ele feche, no outro dia chame a atenção, então, desse empregado e diz, olha, ontem eu verifiquei que você deixou aberto seu Facebook, né, você sabe que não pode utilizar desse tipo de ferramenta durante o expediente de trabalho e tal. Ele não dá o direito também ao empregador a entrar na vida íntima daquele funcionário só porque ele deixou aberto o computador no computador da empresa. Isso também não poderia. Até porque muitas empresas também, elas adotam o critério de não permitir, né, determinados sites durante o expediente de trabalho e elas mesmas bloqueiam esses sites, fazendo com que o empregado nem possa vir a acessar. No caso contrário, que uma empresa ela utilize do Facebook também para obter informações, enfim, é uma ferramenta de trabalho. Aí poderia utilizar o Facebook? Se o Facebook for da empresa, sim. Se for da empresa, né, aberto com o nome da empresa, aí sim. Mas não o dele, pessoal, do empregado, pessoal, ele sabendo que não poderia utilizar, ele não pode daí. Tá certo, Larissa. Obrigada pelas tuas informações. De nada, espero ter respondido aos questionamentos. Com certeza. Bom, esse foi mais um Seu Direito, tratando de assédio moral no ambiente de trabalho. Obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Tchau!